Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar muito aí sobre os próximos jogos do Vasco da Gama. O Vasco dividido aí em duas frentes, Campeonato Estadual e a Florida Tour. Hoje foi um dia de apresentação. Paulo Brax deu uma declaração muito forte sobre reforços e o Jair foi apresentado aí à família vascaína. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo contratações de atletas aí, hein? Inclusive esse camisa 10, olha, a cereja do bolo, o assunto é o principal aí nas redes sociais. Novidades aí para vocês. Por favor, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e vamos aí para o nosso vídeo. Vamos falar aqui sobre os próximos jogos do Vasco da Gama. Após o Vasco empatar aí com o Madureira, o Vasco foca as suas atenções aí na Florida Tour. O Vasco volta a campo na próxima terça-feira, dia 17, contra o River Plate. O River Plate que vem aí embalado após vencer o Milionários da Colômbia por 2-0. Laureano, aonde que esse jogo vai passar? Você poderá assistir por duas vias, ou na Cazé TV, ou lá na Star Max, né? Então é o seguinte, jogo às 21 horas. E Laureano, pelo campeonato estadual, quando que o Vasco volta a campo? Somente na quinta-feira, o Vasco vai lá no campo da Portuguesa da Ilha para enfrentar o Audax com transmissão da Bandeirantes às 21h40, certo? Vamos torcer aí para que o Vasco possa se reabilitar no campeonato estadual e fazer um jogo aí muito bom frente à equipe do River Plate lá na Florida Tour. Bom, situação aí de reforços aí. Hoje o Vasco apresentou o volante Jair. Na coletiva, o Paulo Brax disse o seguinte: contratamos 9 jogadores, mas não vamos parar por aí. Mais contratações, segundo o Paulo Brax, serão feitas aí, certo? E a gente começa a listar aqui essas contratações. Jair apresentado hoje, se junta aí a Pedro Raul, Deluca, Piton, Léo Pelé, Bambu, Pumita, Ivan e Aureliano, certo? E o seguinte, né? A gente leva em consideração também que o Alex Teixeira aí renovou o contrato com o Vasco da Gama. A gente hoje teve uma situação falando sobre goleiro aqui, a vinda do Jorge Nicola. A gente vai colocar aqui na tela o que o Jorge Nicola falou sobre a situação de goleiro, que é muito importante. Por quê? O Thiago Rodrigues está fora dos planos do Vasco da Gama, segundo o Jorge Nicola. Com isso, o Vasco busca um novo goleiro no mercado e o Vasco continua a negociar com o Léo Jardim, tenta um empréstimo dele, ele que é reserva lá no Lille da França. Vamos ver o que o Jorge Nicola falou aqui, rapaziada, sobre essa situação. Só um momento que a gente vai colocar aqui para você, torcedor vascaíno. Combinado? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está atrás de mais um goleiro. A chegada do Ivan não foi a única para a posição. O Vasco está muito preocupado com essa condição. Apesar de confiar no Ivan, existe a impressão de que se trouxer mais um goleiro e criar uma competitividade entre os goleiros, o Vasco pode acabar saindo ganhando. Especialmente se esse goleiro, que deve vir do exterior, não for comprado e sim emprestado. O Vasco trabalha já há alguns dias na obtenção do Léo Jardim por empréstimo de uma temporada.
Ele é um goleiro formado na base do Grêmio, com passagem pelo futebol português, e que hoje não faz relativo sucesso no futebol francês, ele é reserva no seu clube. É importante contar que o Thiago Rodrigues está completamente fora dos planos do Vasco, e o Ralls deve ser um terceiro goleiro assim que esse goleiro que vem do exterior for contratado. O nome não foi revelado, mas supõe-se que seja o Léo Jardim, que era alguém com quem o Vasco já negociava antes do acordo com o Ivan. O Ivan chegou por empréstimo do Corinthians com 2 possibilidades de compra. Se ele alcançar um número de jogos pequeno, o Vasco é obrigado a comprar 50% dos direitos econômicos. Se o Ivan alcançar um número maior de jogos, aí o Vasco é obrigado a comprar 90% dos direitos que pertencem ao Timão. Só para fechar sobre o Vasco, pro Vascaíno, o Cruz Maltino empatou na estreia do Campeonato Carioca em 0-0 com o Madureira dentro de casa. Então até aqui está bom. Então só para vocês terem ideia, o Vasco vai buscar mais um goleiro. Perfeito? O Thiago Rodrigues fora aí dos planos, tinha parada errada nessa situação aí do Thiago Rodrigues, que não fez nenhum jogo treino, não viajou lá para os Estados Unidos e muito menos atuou na estreia do Vasco no campeonato estadual. A gente segue aqui falando sobre a situação envolvendo o zagueiro. Por quê? O Vasco desistiu aí da contratação aí do Manuel Capato. Eu acho que foi um erro. Acho que o Vasco, se tem dinheiro, se é milionário, era para ter contratado aí. Pô, a diferença é muito pouca de você fazer o negócio em 2 vezes ou em 6 vezes, né? O Vasco queria fazer em 6. A equipe do Tucumã só aceitou 2 parcelas e o seguinte, né? O Lucas Veríssimo foi descartado não só no Vasco da Gama, mas em qualquer time no Brasil pelo Paulo Pitombeira, empresário do atleta, e o Vasco volta às suas atenções agora em Lucas Merola, que foi oferecido, jogador que interessa Boca e River, e também o Juan Jesus. O Vasco quer fazer um investimento no zagueiro aí do Napoli. Sobre a situação aí de volante, tá? A gente hoje teve a informação na partezinha da manhã que o Vasco não desistiu de contar com um jovem talento aí, o Santiago Reis, para essa posição. Inclusive, o Vasco vai fazer uma nova oferta aí pelo Léo Jardim, pelo Leonaldi lá da Ponte Preta. Informação que veio hoje lá do Correio de Campinas, certo? Então, o Vasco, que na primeira proposta não teve êxito aí, a Ponte recusou uma oferta aí de $500 mil pelo jogador. O Vasco fará uma nova proposta aí. E esse camisa 10, hein? Quem será? Novamente, aí o Zé Comé dizendo que tem um camisa 10 aí acertado, jornalistas aí, canais aqui no YouTube dando ênfase para essa situação. Já se falou aí de Oscar, já se falou aí de Di Maria, já se falou aí de Isco, e parece que a bola da vez aí é o Rames Rodrigues, né? O Rames Rodrigues que tem, né? Aliás, todos esses atletas aí que foram citados estão com o contrato aí terminando agora, né? No mês de junho, e podem assinar aí um pré-contrato, né? Inclusive aí o Isco aí já está sem clube aí, né? Enfim, eu queria saber de vocês, quem vocês acham aí que vai ser o camisa 10 do Vascão da Gama? Para nossa realidade aqui, o Vasco continua negociando com o Natan, assim como o Emanuel Reynoso, e a gente espera aí que saia novidades aí também com relação a Bruno Zapelli, né? Jogador aí que o Jorge Nicola trouxe, que o Vasco tem interesse lá do Belgrano, como o Matheus Pereira também, jogador de 26 anos, que está saindo lá do Al Hilal, certo? Então, gente, obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!